uma dor inexplicável que pode alterar o ritmo natural da vida. Essa condição tem levado muitas pessoas a perderem carreiras, famílias e sonhos. E, em algumas situações, a vontade de viver. O cenário atual aponta para a maior crise depressiva de todos os tempos. O Brasil é o país com a maior prevalência de casos na América Latina, de acordo com o relatório Depressão e Outros Transtornos Mentais da Organização Mundial da Saúde. Quem sofre de depressão busca aliviar o peso emocional que sente, mesmo quando não há razões evidentes para a tristeza profunda. Em entrevista para um podcast, o cantor César Menotti compartilhou a luta contra a depressão. Dinheiro é bom, traz conforto, mas o dinheiro não resolve esse vazio existencial. Dinheiro não resolve a felicidade. Eu fui depressivo no grau mais profundo da depressão, sem nenhum problema financeiro. E quando eu buscava ajuda com pessoas que não estavam preparadas para me ajudar, eu sempre ouvia essa resposta: olha a casa que você mora, olha o carro que você tem, olha como é que é a sua vida. Mas a depressão, ela chega em um estágio onde nada é mais importante que a sua dor. A depressão transforma a mente em um campo de batalha. A pessoa pode se encontrar revivendo falhas passadas, amplificando preocupações e imaginando cenários de fracasso que parecem inevitáveis. O transtorno depressivo, ele tem características muito embasadas no tipo de pensamento que a pessoa tem. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. O primeiro é que a pessoa, quando ela sofre com transtorno de depressão, geralmente ela fica presa no modelo padrão de pensamentos. E aquele pensamento é repetitivo e fica naquele ciclo ali, sobre aquele mesmo pensamento. E é difícil sair porque está numa prisão, né? O segundo exemplo são pensamentos catastróficos. Geralmente a pessoa coloca um peso maior do que o fato ou aquela situação realmente é na realidade. E o terceiro tipo de pensamento, o exemplo, são pensamentos dicotômicos, extremos, ou seja, é tudo ou nada, sabe, o 880. Ruby Wax não tem uma, mas várias carreiras brilhantes como atriz, sendo amplamente reconhecida e premiada em todas elas. Recebeu o título honorário de oficial do Império Britânico, uma das mais altas honrarias concedidas pela coroa britânica. Apesar de seu sucesso, a atriz afirma que passou a vida fingindo que estava tudo bem. Quem está deprimido não é um ser humano completo. Não existe espírito. Tudo está morto. Mesmo quando você decide não tirar sua vida, a dor ainda está lá. E para mim, a dor psicológica é pior. É como se alguém estivesse gritando com você dentro da sua cabeça o tempo todo. Ruby descreve a experiência de forma detalhada. Essa é a minha definição de depressão. Você está em um buraco. Não há movimento. Você não se importa se vai à manicure ou se cai em um abismo. Quando você está deprimido, você não sabe como voltar a estar no lugar onde estava antes de ficar doente. O mais assustador é que você acredita que vai ser assim o resto da sua vida, completou a atriz. Outro dado preocupante, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, é que o Brasil registra mais de 30 internações por dia devido a tentativas de suicídio. Uma das grandes alterações da depressão diz respeito à mudança de humor, que, por sua vez, é o reflexo de um pensamento alterado. É importante considerar que a mente humana gera cerca de 70 mil pensamentos por dia, o que corresponde a 3 mil pensamentos por hora, 50 por minuto e aproximadamente 1 por segundo. No entanto, de acordo com um artigo publicado, na depressão a velocidade do raciocínio é afetada, resultando em pensamentos mais lentos e dificuldades para entender e processar informações. Se esse for o seu caso, reflita.
qual tem sido a influência dos pensamentos negativos em sua vida. Depressão, um mal que tem atingido milhões de brasileiros. Milhões de famílias têm sido afetadas por essa doença. O que fazer? Como vencer? Onde encontrar a ajuda para se livrar deste mal de uma vez por todas? Durante essa programação, você vai acompanhar depoimentos de pessoas que chegaram à Igreja Universal sofrendo com depressão, com crises de insônia, pessoas que tinham síndrome do pânico, pessoas que tentaram de várias formas, em vários lugares, encontrar a saída e a solução, mas não acharam. Simplesmente quando finalmente deram um passo de fé e buscaram numa força maior, que é Deus, assim se encontraram livres desses males de uma vez por todas. Desde já eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual, através do 11 3573 3535 para você ligar e pelo 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem neste exato momento. Nós temos pastores que estão recebendo as mensagens aqui e vamos conversar com vocês. Se você quiser ligar, desabafar, falar, nós temos atendentes que estão à sua disposição, ou então você pode fazer uso do WhatsApp, mandando sua mensagem de áudio ou texto. Durante o dia de hoje, sexta-feira, 1º de novembro, nós estamos realizando um trabalho forte de libertação espiritual a fim de ajudar você que tem distúrbios do sono, você que sofre de insônia, você que a cabeça está a 1000 por hora, os pensamentos estão confusos, você já não sabe mais o que fazer, nem em que pensar. Pensamentos de morte têm passado pela sua cabeça, pensamentos de desistência, uma vontade de sumir no mundo, desaparecer, ir para um lugar onde ninguém te conhece. E é óbvio, é claro, que isso nem é praticável, nem muito pouco trará a solução, tão pouco trará a solução que você procura. Você vai acompanhar depoimentos de pessoas que chegaram assim e pela fé venceram, superaram, e você também pode vencer. E o seu testemunho? Bom, pastor, o meu testemunho, eu acredito muito que ele é muito grande, né, para falar aqui hoje, mas eu vou dar resumidamente, né? Eu venho de uma depressão desde criança, né? E eu era muito rejeitada pela família, né, principalmente da parte do meu pai. E eu vivi um bloqueio, né, espiritual. Já desde os meus 11 anos de idade, eu conhecia a Igreja Universal, mas eu não tinha noção do que era realmente a igreja, ou seja, o Espírito Santo, Deus, tudo. Então, eu frequentava com a minha mãe por ela passar por problemas que meu pai batia muito nela. E por essa situação, eu via que a igreja era a solução. Então, eu buscava, pedindo para ela ir na igreja comigo, me levasse. E foi aí que a minha vida começou a mudar, né? Aí, um tempo, minha mãe se afastou da igreja, eu também, porque eu ia por causa dela. E quando eu fiquei adulta, foi quando eu tomei a decisão de mudar a minha vida. Eu falei, Senhor, eu vou mudar a minha vida. E qual vai ser a mudança? Buscar o Senhor na casa do Senhor. E eu rodei várias igrejas, rodei terreiro de macumba, rodei centro espírita, tudo para tentar sumir com aquela depressão, aquela coisa ruim que me deixava mal, que eu não dormia, eu tinha insônia, eu acordava de madrugada, eu via vulto, eu escutava a pessoa do meu lado. Então, assim, eu era perturbada, pastor. Tá? Então, eu não vivi uma vida, eu não tive infância, eu falo que eu não tive infância. A minha infância foi depois que eu virei adulta. Então, assim, muitas das coisas que eu passei lá atrás foram tudo espirituais. Então, hoje eu vejo, né, o quanto a busca por uma coisa que eu não sabia que eu estava buscando, que era a paz. E eu não sabia como buscar essa paz, mas eu bati em todas as portas. E graças a Deus, né, uma irmã da igreja me viu na situação que eu estava passando, né, resumidamente, eu tive a minha filha, e a minha filha começou a ter umas coceiras no corpo. E essa coceira no corpo, eu falei, não, eu preciso buscar ajuda.
fui numa igreja, e nessa igreja até o pastor ficou com medo de chegar perto da minha filha, só para você ter uma ideia. E foi quando uma irmã da igreja virou para mim e falou: irmã, vai na Igreja Universal. Lá resolve. Lá a senhora vai resolver essa situação. Eu vim com vergonha, né, ali com medo, com receio, que as pessoas olhassem para ela e achassem que fosse uma lepra, alguma coisa desse tipo. E graças a Deus, assim, já na primeira oração, na primeira semana, eu já vi cicatrizando, eu já vi ela já tendo já os passinhos dela, tudo. E graças a Deus eu comecei a buscar perto da minha casa, nessa igreja. E fui fazendo corrente sem saber o que era corrente. E fui determinando. E de pouco em pouco as coisas foram acontecendo. Saí da depressão, saí do vício da bebida, saí do vício das drogas, que eu também tive um tempo, né? E graças a Deus, hoje eu me sinto liberta, hoje eu posso falar. Hoje eu trouxe a minha mãe para a obra, ou seja, para dentro da igreja, né? Eu me batizei, inclusive me batizei recentemente agora lá no Templo de Salomão. E humanamente falando, né, se eu tivesse olhado para o lado humano, eu não teria feito e realizado essas coisas que eu realizei. Então foi Deus que foi colocando no passo a passo. Então eu começo a vir segunda a segunda na igreja, né? Quando eu não venho, as coisas começam a desmoronar, mas aí eu pego firme. E agora, recentemente, eu passei por um problema de saúde com a minha filha, que inclusive eu também fiquei, né, devido a esse laudo que tinha acontecido da doutora. Infelizmente, passou um diagnóstico que não era, né, e eu quase que fui atrás de tratamentos, né, específico para leucemia. Olha só onde o inimigo tentou me atingir, na minha filha. E eu fiz novos exames, graças a Deus ela não tem mais nada, ela estava apenas com alterações, né? E eu vindo aqui na igreja pedindo oração, os pastores orando, colocando a mão nela, eu ungindo ela, inclusive eu trouxe óleo do Templo de Salomão, ungindo ela toda noite. Ela está bem? Está bem, está aqui. Ela Graças queria já até a dar Deus. testemunho junto comigo. Eu falei: filha, te acalma, né? Que a gente não pode estar te expondo. Mas assim, pastor, eu estou muito feliz, porque a presença de Deus aqui, ela é viva, ela é realmente transformadora. O que vocês fazem aqui é para transformação na vida da pessoa. A pessoa só não se transforma se ela não quiser. Amém. Porque Deus a te fé abençoe. a gente tem que colocar em prática. Siga firme. Amém. Deus abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Boa noite. O nome da senhora? É Maria da Graça. E a sua vitória, dona Maria? É de um familiar meu, Aham. a minha filha. A minha filha me odiava, bispo. Ela me odiava por causa da minha separação, quando ela era novinha, né? Então, quando eu me converti, eu comecei a lutar por ela, né? Mas eu ia ela mora lá em Porto Alegre. Eu ia para Porto Alegre feliz e voltava triste, porque ela me humilhava, ela só não tem noção daquelas coisas que ela fazia comigo. E eu nunca respondia, porque eu já estava convertida, então eu só orava, né? Fiz muitos propósitos por ela aqui nesse altar. Eu lutei muito pela minha filha, olha, uns 10 anos ou mais. E hoje a minha filha me liga todos os dias dizendo para mim que me ama e dizendo para mim: mãe, tu tá bem? Eu disse: eu tô bem, minha filha, eu tô ótima. Tu sabe que a mãe tá no altar, né? Então a mãe tá bem. E tu, minha filha, como é que tá? Mãe, eu tenho uma novidade para te dizer. Eu que me batizei nas águas. Amém. Ela se batizou nas águas. Então, assim, ó, bispo, teve horas assim que eu peguei e disse assim: meu Deus, quando que o senhor vai fazer um milagre na vida da minha filha? Não aguento mais que o diabo usando ela para me humilhar. E Deus honrou minha filha. Quer dizer, não aceitou perder Não a filha aceitei. para o mal. Não aceitei, bispo. Graças não a aceitei, Deus. não aceito e nunca vou aceitar. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Amém. Deus abençoe a senhora. Amém? Graças a Deus. Como estar bem se o seu familiar estiver mal? Mesmo que você esteja feliz e realizado, o que afeta a quem você ama, estando longe ou perto, inevitavelmente atinge também você. Essa tem sido uma estratégia muito usada pelo mal, seja para enfraquecer quem está bem, ou mesmo para fazer você desistir de lutar. Mas uma vida completa inclui a paz familiar, e você não pode aceitar perder quem você ama para o mal.
nesta sexta-feira, a sexta-feira do Eu Não Vou Perder Minha Família para o Mal. Às 7 horas, às 10 horas, ao meio-dia, às 15 horas e às 19 horas. Catedral da Fé, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, e em todos os templos da Universal. Como você pôde acompanhar, esses testemunhos mostram, comprovam a veracidade da palavra de Deus. O que está escrito tem que acontecer, essa é a nossa fé. Quando você sai de casa, sai do seu trabalho e chega aqui, você vem trazer o seu problema para o campo espiritual, para o campo da fé. Tem que acontecer o resultado. E é por isso que nós colocamos aqui a cara nas câmeras para dizer para você, se você vier e nada acontecer, não precisa voltar não. É uma questão de desafio de fé. Se o que está escrito é verdade, tem que se cumprir. Isso tem que acontecer e com certeza vai acontecer na vida daqueles que estiverem conosco hoje. Hoje, 1º de novembro, está aqui, olha, não vou perder a minha família para o mal. Você que tem familiares depressivos, familiares que sofrem com distúrbios do sono, não dorme por causa da insônia, tem que tomar remédio para dormir. Você que tem familiares que viraram a cabeça, de repente não querem estudar, não querem trabalhar, a vida virou do avesso e você não aguenta todo esse peso, todo esse fardo dos problemas da sua família. Então você vai trazer para Deus, você vai trazer para aquele que tem poder para te libertar. Olha só o que diz o texto sagrado. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tua tenda é a tua casa. Isso aí está escrito, isso é a palavra de Deus. E se o mal chegou, é porque não havia proteção divina. Então você vai vir buscar essa proteção. E você deve trazer um item de uso pessoal do familiar que precisa de ajuda. Pode ser um par de meias, pode ser uma camisa, uma blusa, pode ser a fronha de travesseiro que ele ou ela usa, porque quando a cabeça lhe tocar, o poder do Altíssimo vai tocar para libertar e desfazer as obras do mal. Você percebe que o mal está agindo na sua família? Sabe aquela coisa do de repente, estava indo tudo muito bem entre você e o seu marido, entre você e a sua esposa. De repente, vocês começaram a brigar e as brigas estão constantes. Você não sabe o que está acontecendo. Então você vai passar pelo corredor de fogo e poder às 7 da noite. 7 da noite em ponto, nós começamos a batalha espiritual. Você vai passar por esse corredor formado pelos 70 iluminados e o poder de Deus vai tocar na sua vida para limpar, para arrancar toda a obra do mal que vem atuando na sua casa e na sua família. E eu tenho certeza que se você der um passo de fé nessa direção, você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E às 7 da noite eu quero ministrar a oração da fé em seu favor. Já 1 hora antes estaremos atendendo. O atendimento é gratuito, você não paga. Aliás, é tudo gratuito. Entrada, estacionamento, atendimento, você não paga absolutamente nada. Você chegando aqui, você vai ser bem recebido, bem recebida, portas abertas para você. Ninguém vai perguntar qual é a sua religião, se você é católico, se você é espírita, qual a sua orientação sexual, nada disso. As portas estão abertas para você. Você é um ser humano, você é bem-vindo, você é bem-vindo. Você vai participar dessa ministração de fé e o mal que está aí na sua casa, na sua família, tentando destruir o seu lar, vai ser arrancado. Você não vai perder a sua família para o mal. Aqui em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta acessar o nosso localizador, universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que nos assiste de São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas com o bispo Adilson Silva ou em uma Universal mais perto de você. E nós estamos nos preparando para este final de semana. Fim de semana que para muitos é um fim de semana muito triste, muito difícil, porque traz à memória
a perda do ente querido que se foi. Neste domingo, dia 3 de novembro, estaremos vivendo o evento Vida Após o Luto. Acompanhe essa história e a gente já volta. Éramos todos unidos, sempre ajudando uns aos outros. A mãe, cuidadora, protetora, presente. Até que o inesperado aconteceu. Sabe aquela pessoa amável que gostava de cuidar de todos e de todo mundo? Essa é minha mãe. Uma amiga, uma parceira, companheira. Me lembro de quando eu casei, ela passava os conselhos, né? Para mim, de como eu tinha que ser como esposa, como mulher, como eu tinha que me portar. Minha mãe era uma heroína. Ela gostava muito de estar comigo. Então, quando ela chegava em casa, era aquela alegria, né? Ela gostava da minha comida, então ela tava, pô, faz aquele arrozinho que eu gosto, faz aquele bolinho, principalmente um bolo, né? Eu tinha minha mãe ali, como uma mulher, como uma mãe, como uma guerreira, até que, no dia 2 de setembro de 2019, eu perdi aquele colo que eu tinha. Minha mãe teve um AVC. E aquele dia, para mim, quando eu entrei dentro do hospital e vi ela daquela maneira, ali eu achei que eu ia perder minha mãe. E eu falava para Deus, eu não posso perder minha mãe, porque se eu perder minha mãe, eu perco tudo. E eu vou junto, porque a minha mãe sempre foi a mulher, a pessoa que eu coloquei em primeiro lugar na minha vida. E nessa uma semana que ela ficou no hospital, eu fiquei ali do lado dela o tempo todo. Estava sempre ali cuidando, dando banho, e fui para casa. E quando eu acordei, aí eu soube, né, tive a confirmação do falecimento dela. Ali foi como eu tivesse perdido a minha vida, junto, né? Minha vida foi junto com ela. Era um vazio que nada preenchia. As pessoas vinham, me abraçavam, falavam, eu tô contigo, mas nada do que as pessoas falavam entrava. Foi um luto que para mim parecia não ter fim. Para me sentir bem comigo, eu tinha que estar sempre olhando a foto dela e postando, fazendo postagens nas redes sociais para me sentir bem. Mas aquilo não me preenchia. Eu tive síndrome do pânico. Eu saía na rua, eu achava que eu ia morrer, eu achava que alguém ia me pegar, eu achava que alguém ia vir com uma arma e me matar. E foi naquele momento, quando eu pensei que tudo havia acabado, eu descobri uma luz no fim do túnel. Minha irmã, que já frequentava a Igreja Universal, me viu naquele estado e me trouxe. E eu vim porque eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu fui me libertando do medo, da ansiedade, da síndrome do pânico, até que eu recebi o Espírito Santo. E ele, de fato, foi o meu consolador. Ele me curou, ele me abraçou, ele me preencheu. O Espírito Santo, ele arrancou com as próprias mãos aquele vazio, aquela dor, aquela vontade de morrer. E ele me deu alegria, me deu razão para viver, me deu paz e me fez uma mulher feliz. Hoje eu sou casada, eu tenho 2 filhos maravilhosos, tenho paz. Hoje eu ajudo meu esposo na empresa dele. O Espírito Santo me auxilia a ser uma boa mãe, a ser uma boa esposa. E hoje, de fato, eu sou uma mulher feliz. E você também pode superar a dor do luto e se tornar uma pessoa feliz. Perder alguém que você ama. Provavelmente esta seja a pior dor que alguém pode sentir. A vida impõe uma dura e nova realidade, que não é todo mundo que consegue superar. Os dias passam
e os anos passam. Mas a dor que nasceu com a partida de alguém não passou. Dói. E dói como se tudo tivesse acontecido hoje. A saudade potencializa a angústia. Um luto que literalmente tirou as forças para prosseguir. Acredite, existe um consolo real, maior que essa dor, capaz de fazer você, que vive em luto, vencer esta dor que há dentro de você. Neste domingo, 3 de novembro, o domingo da vida após o luto, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela e encontre o templo mais próximo de você. Ou acesse o nosso localizador, universal.org/localizar. Você acompanhou a história da Pamela, como ela conseguiu superar a perda da mãe. Ela veio, ouviu a palavra, entendeu que existia vida após o luto e buscou, até que recebeu o Espírito Consolador. E o Espírito Consolador é o único que pode preencher o vazio deixado pelo familiar que se foi. Mas não só o luto de um familiar, mas o luto de uma expectativa não cumprida. Você que tinha um sonho e, de repente, esse sonho se desmoronou diante dos teus olhos. Tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou, simplesmente foi por água abaixo. E você caiu em depressão. A tristeza te consome, é a tua companheira diária. Neste domingo, dia 3 de novembro, venha participar deste evento. Vida após o luto. E o mesmo Espírito Santo que consolou a Pamela, ele há de consolar você também. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Primeiro horário às 7 da manhã, depois às 18 horas ao cair da tarde e especialmente às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. Eu quero orar por você. E falando em oração, vamos agora falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos os que acompanharam essa programação conosco, ficaram até agora, até o momento da oração, a quem tem um copo com água em mãos e apresenta ao Senhor agora, quer beber a água ungida, consagrada, então seja essa água consagrada com o teu poder. Há pessoas, meu Deus, que hoje estarão conosco, participando da sessão espiritual do descarrego, nesta fé, que não vamos perder a nossa família para o mal, porque precisam de libertação espiritual, querem ser livres de todos os males que têm atuado em suas vidas e famílias, e eu oro por todos, meu Pai, que estão enfrentando um luto, o luto mal curado, o luto prolongado, o luto por expectativas que simplesmente não se cumpriram em suas vidas, o luto pela perda de um ente querido, a perda de um trabalho, a perda de um sonho, o fim de um casamento. Meu Deus, toca nessa pessoa e dê a ela forças para estar conosco neste domingo, porque o teu Santo Espírito é o verdadeiro Consolador e o único capaz de preencher o vazio de uma alma. É o que nós determinamos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Respire fundo, diga graças a Deus, creia e agora tome a decisão. Venha ainda hoje, participe conosco aqui na Universal e não se esqueça, neste domingo, às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres, o dia da vida após o luto. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.